podcast, nós tivemos, então, a notícia, né? Foi contado ali os fatos, que são fatos reais, tá? Sobre que esse fato realmente é uma notícia verdadeira, tá? É uma das características da notícia. Aliás, isso aconteceu de fato com a autora do texto, né? Sim. Que foi lido. Nós conhecemos a autora e de fato aconteceu com alguém da familiaridade dela. Da familiaridade isso dela. mesmo, né? Então isso é importante. Quanto relação à pergunta 2, qual é o tema do podcast? Responderam furto, tá certo? Furto, verdade, né? Furto. E do texto? O 3, né? O título da entrevista é Idosa não se conforma com o furto de seu celular. Por que o entrevistador colocou este título na entrevista, professor? A resposta foi muita circulação, acabei não pegando essa resposta, professora, porque eles fixaram mais na 1 e na 2. Ah, entendi. Então, mas me responda, por favor, por quê? Por que seria? Porque a idosa não se conforma com o furto do celular. Isso. E porque assim, a entrevista, ela foi baseada, né? Ela foi preparada de acordo com a notícia. E a notícia Exatamente. tratava da questão do furto. Eles foram aprofundar a notícia, né, e perguntaram para a idosa, né, com relação aos sentimentos dela em relação àquele furto. Isso. Que é um absurdo continuar pagando, né, não fez o seguro do celular, isso é bem complicado. Isso acontece muitas vezes, né? Não só com celular, carro e tudo, né? As pessoas compram e muitas vezes são furtadas e precisam ficar ali pagando as prestações. É triste, né? Espero que não tenha acontecido com vocês uma situação como essa. Mas deixa eu falar, professor, ao longo da aula, bastante alunos, muitos alunos estão participando, e eu estou aqui vendo, a Sofia, por exemplo, ela nos diz que acha que todas as notícias podem ser encontradas na internet, e ela cita o site Google, né? O Gustavo Liz diz que seu pai adora ler jornal impresso. A Fernanda acha que os jornais têm um maior alcance. A Ingrid diz que acha que os jornais digitais são mais práticos do que comprar um jornal impresso. E o Kaique, ele acha que o bom jornal digital, que você pode ler em qualquer lugar, ou seja, o jornal digital ele é bom, pode ler em qualquer lugar, qualquer horário, né, o jornal digital. A Laura diz que o jornal digital é mais fácil que procurar notícia e tem mais interação. E a Thaís, finalmente, acha que a maioria tem celular, os jornais impressos foram um pouco esquecidos, né? Então, eles estão debatendo bastante o assunto da aula, né? O que é bem interessante. Não, e é um assunto importante, realmente, né? Se nós pensarmos, algumas pessoas, elas têm mesmo o costume, né? Elas gostam de ter ali o material impresso. Eu acho que essa questão entra na questão também dos livros, né? Tem muita gente que gosta de fazer a leitura. Eu, particularmente, amo um livro. Professor, eu não gosto de fazer a leitura... Fazer anotações, na tela. Né? Eu sei que é moderno, muita gente gosta, mas eu prefiro o livro ali, né, em mãos. O jornal também eu gosto, eu tenho saudades, viu? Eu gosto da modernidade, mas eu tenho saudades de pegar o jornal impresso. O jornal é mais prático, né? Mas ter o papel em mão é muito bom. É gostoso segurar a folha, virar, né? Poder fazer anotações. No caso do jornal, recortes. Mas, professora, eu estou tomando seu tempo, desculpa. Imagina. E eu até sugiro, para quem costuma fazer a leitura sempre pelos meios digitais, tenham essa experiência. Se você ainda não teve, né, faça aquele... Não agora, né? Infelizmente, não é o momento da gente sair e ir até a banca de jornal fazer a compra, mas acho que fica aí uma dica. Assim que passar a pandemia, que nós pudermos sair... Fica aí uma dica, comprar um jornal impresso e fazer a leitura, né? Viver essa experiência, né, do Sim, jornal impresso. Viva a experiência Meio retrô, né, meio antigo, mas é muito bom, é muito legal. Tá? Então, vamos lá. Após a análise da notícia e da entrevista, vamos entender melhor as diferenças entre esses dois gêneros. Vamos lá, a notícia. Qual é a definição? Então, a notícia é um gênero textual jornalístico presente no nosso dia a dia, com informações sobre um tema atual ou um acontecimento real. A publicação na mídia falada ou escrita. A linguagem da notícia ela é geralmente uma linguagem formal, clara e objetiva. Os temas são diversos, reais, atuais e cotidianos. O objetivo da notícia informar sobre determinado assunto. E os textos são curtos, descritivos ou narrativos. Lembrando também que o foco narrativo da notícia está em terceira pessoa. Já a entrevista é a definição, né, de entrevista. É a ação de entrevistar alguém
ou se deixar entrevistar. Pode acontecer por meio de uma conversa entre 2 ou mais pessoas em busca de respostas para determinado assunto. A publicação da entrevista, na mídia falada ou escrita. A linguagem, dependendo do tipo de entrevista, pode ser formal ou informal, e até mesmo usando um pouco das duas. O objetivo é social, para difundir informações, e os temas também são os mais diversos. Temos também aqui mais um quadro com um aprofundamento dos elementos da notícia. Quais são, quando eu digo aqui os elementos, acho legal a gente pensar na questão da estrutura, né, professor Mauro? Olha lá, manchete ou título principal, título auxiliar, lead e corpo da notícia. Então, esses são aí os elementos que fazem parte da estrutura. Tem que ter alguns elementos para ser, de fato, uma notícia, né? Constituir uma notícia, assim como a gente falou no começo da aula, né? Que um apartamento, para ser apartamento, tem que ter alguns elementos. Para ser uma casa tem que ter outros elementos. E aí, pensa na questão da estrutura, professor. Lembra da estrutura de uma receita? Perfeito, né? Na receita tem o quê? O nome da receita, os ingredientes e modo de preparo. Perfeito. Já na notícia, o que eu preciso? Manchete, título auxiliar, lead e corpo da notícia. Vou ler um pouquinho sobre cada um. Então, a manchete é escrito de forma evidente, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Já o título auxiliar, ele é o complemento do título principal, com o acréscimo de algumas informações, a fim de torná-lo ainda mais chamativo ao leitor. O lead é o primeiro parágrafo do texto, a introdução da notícia. Corresponde às perguntas. Aí você pensa que são 5 perguntas. O que, quem, quando, como, onde e por quê. E o corpo da notícia são as partes do texto que desenvolverão de forma detalhada aquilo que foi brevemente apresentado no lead. Nós temos também os elementos da entrevista. Então, vamos lá, preste atenção para você diferenciar o gênero, então, entrevista e notícia. Então, os elementos da entrevista. São 3 elementos. Manchete ou título, para despertar o interesse do leitor. Por isso, deve ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Depois vem a apresentação. São os pontos de maior relevância, abordando quem é o entrevistado e qual a sua importância. Em seguida, as perguntas e respostas. A entrevista propriamente dita, na qual são retratadas as falas de cada um dos envolvidos. Então, no caso, foi a senhora que sofreu ali o furto, mas se fosse o professor Mauro. Então, no início da entrevista, né, eu colocaria aqui a apresentação. Para poder mostrar para o leitor, né, o interlocutor, quem está sendo entrevistado, e qual é o interesse daquela entrevista. Isso, e sobre a importância. É legal você pensar se essa entrevista fosse relacionada à língua portuguesa. É importante eu colocar ali, apresentar quem é a pessoa, porque se eu disser que o entrevistado será o professor Mauro, professor aqui do Centro de Mídias, gente, essa entrevista ela vai ter muito mais peso, porque eu sei que é alguém que conhece do assunto, né? Obrigado. E isso é diferente, né? Agora, se eu disser que eu entrevistei um professor de matemática, aí vocês podem ficar um pouco desconfiados ali, porque com relação aos textos, nós sabemos que o professor Mauro, ele é o cara, né? Obrigado. Esse aí. Na realidade, estou aprendendo bastante aqui, viu? Nossa, muito bom, obrigado. Né? A diferença entre entrevista e notícia, bem legal. Bacana, né? Muito bacana. Eu acho que pela aula. Eu acredito que os alunos também devem estar entendendo bem aí essa diferença. Né? Isso. Então, vamos lá. Hoje, você aprendeu sobre a diferença entre notícia e entrevista, certo?